Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso Pietro Pacciani, o monstro de Florença. Entre os anos de 1968 e 1984, na região de Florença, na Itália, houveram vários crimes que aconteceram com casais. Em 21 de agosto de 1968, um casal de amantes, o Antonio Lobianco e Barbara Locke, foram mortos com um tiro de uma pistola Baretta .22, enquanto o filho da Bárbara, de 6 anos, dormia no banco traseiro do carro. Ela era famosa na cidade por ter vários namorados. O marido da Bárbara, Stefano Melli, ele acabou sendo acusado de assassinato e passou 16 anos na cadeia. Mas os casais continuaram sendo assassinados pelo misterioso assassino da Baretta .22 e o Stefano acabou sendo então inocentado. No dia 15 de setembro de 1974, um casal de adolescentes, eles estavam namorando dentro de um carro em uma estrada rural. Eles foram brutalmente atacados, foram baleados e esfaqueados. No dia 6 de junho de 1981, um casal de noivos, eles estavam também em um local mais reservado, dentro de um carro namorando. Eles foram também brutalmente atacados. A mulher, ela havia sido jogada para fora do carro e quem teria cometido esse crime teria cortado a sua parte íntima com uma faca enferrujada. Na manhã seguinte, um jovem andarilho de nome Enzo Spolletti, ele saiu falando para algumas pessoas na cidade sobre esse crime. Só que ninguém sabia ainda desse crime, não tinham divulgado, até mesmo os policiais não sabiam direito o que teria acontecido. Os policiais também não tinham divulgado isso. Então, o Enzo acabou sendo suspeito de ter cometido esse crime. O Enzo, então, como foi considerado culpado, ele passou 3 meses na prisão, até que os crimes voltaram a acontecer e ele então foi inocentado e foi libertado. No dia 23 de outubro de 1981, novamente mais um casal que estava em um local mais isolado, namorando dentro de um carro, eles foram também brutalmente atacados, foram baleados, esfaqueados e novamente a parte íntima da mulher foi cortada com uma faca. Em 19 de junho de 1982, mais um crime bastante parecido com esses aconteceu. Mais um casal de noivos que também estavam em um carro namorando, eles foram atacados da mesma forma. Porém, dessa vez, as partes íntimas da mulher não haviam sido mutiladas. O homem ainda estava vivo quando foi encontrado. Chamaram a ambulância, os policiais levaram ele para o hospital, porém ele acabou falecendo poucas horas depois que chegou no hospital, sem conseguir dar nenhuma informação que ajudasse os policiais. No dia 29 de julho de 1984, novamente mais um casal foi brutalmente atacado da mesma forma, porém dessa vez quem fez isso, quem teria cometido esses crimes, acabou mutilando a mulher. A mama esquerda dela foi arrancada e a parte íntima também. Sobre esse casal, teve até alguns relatos sobre um homem estranho que estava acompanhando eles em um café próximo aonde eles foram encontrados. Porém, não conseguiram identificar essa pessoa, ninguém apareceu falando que teria saído com eles para tomar algum café no dia, e os policiais não conseguiram mais informações. Entre o dia 7 e 8 de setembro de 1985, mais um casal de namorados também foi brutalmente atacado, porém eles eram estrangeiros. Eles estavam em um acampamento de férias na Itália. A mulher foi morta a tiros e foi também esfaqueada enquanto ela dormia dentro da barraca. O homem, o namorado dessa moça, ele acabou sendo morto também a poucos metros da barraca, provavelmente porque ele, vendo o que estava acontecendo, ele tentou fugir. O corpo da mulher também havia sido mutilado. Como esse casal era estrangeiro, em primeiro momento ninguém havia dado falta deles, porque eles haviam comunicado, os parentes e tudo, que iria para outro país passar umas férias.
Então, esse crime ele demorou um pouco para ser descoberto, não foi de imediato, né? Como o criminoso ficou um pouco nervoso porque ele queria que os policiais tivessem descoberto esse crime mais rápido. Ele então manda uma carta para a Procuradoria do Estado com vários insultos e desafiando os policiais, dizendo que ele havia cometido mais um crime com um casal e desafiando os policiais a encontrar esses corpos. Uma pessoa que estava ali na região colhendo cogumelos acabou encontrando esses corpos e comunicou às autoridades. Né? Isso foi pouco antes dessa carta desse criminoso ter chegado à mesa da promotoria. Todos esses crimes estavam acontecendo na região da província de Florença, deixando todos que viviam ali, né, sem saber o que fazer e com medo de continuar fazendo suas coisas normais do dia a dia. Depois de algumas investigações, os policiais conseguiram chegar ao seu primeiro suspeito, que foi o Pietro Pacciani. Pietro nasceu no dia 7 de janeiro de 1925. Ele era um camponês de Marchetelli. Pietro já havia tido problemas com a lei. Em 1951, ele havia sido condenado por homicídio, por ter assassinado um rival no amor, uma pessoa que teria dado em cima da sua namorada na época. E na década de 80, ele sofreu também algumas acusações de ter abusado sexualmente das suas filhas. O Pietro, então, ele foi preso no dia 17 de janeiro de 1993, sob a suspeita de ter cometido os crimes que eu já comentei aqui, né? O julgamento começou em Florença, no dia 1º de novembro de 1994. O Pietro pegou 14 prisões perpétuas, uma para cada crime que ele teria cometido. Porém, no dia 13 de fevereiro de 1996, o Pietro ele havia entrado com um recurso na justiça e ele acabou sendo absolvido. No dia 12 de dezembro, o Tribunal de Cassação ele anulou essa absolvição e marcou uma nova data para um novo julgamento. Porém, o Pietro ele não teria cometido esses crimes sozinho, né? Foram acusados também Giovanni Faggi, Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Eles foram presos pela polícia depois de informações que vieram à tona durante o primeiro julgamento do Pietro, de que os assassinatos não foram cometidos por uma única pessoa, mas foram feitos por um bando de criminosos. Essas pessoas foram ironicamente apelidadas pela imprensa italiana como companheiros de piquenique. Eles haviam sido apelidados dessa forma porque o Mário, em seu depoimento, ele se refere a esses crimes como piquenique. Ele fala, inclusive, que ele havia apenas participado de alguns piqueniques na Toscânia. Bom, o Mário foi condenado à prisão perpétua e o Giancarlo recebeu 26 anos de prisão. O Pietro ele não chegou a ter um novo julgamento, porque ele aguardava esse julgamento detido. E em 1998, ele foi encontrado morto na sua cela. No dia 24 de março de 1998, a Corte de Apelações condenou Mário e Giancarlo e absolveu Giovanni. O Mário ele foi o último que faleceu dos até então apelidados pela imprensa como companheiros de piquenique. Porém, antes de falecer, no dia 7 de julho de 2003, o Mário ele deu uma entrevista de dentro da cadeia e nessa entrevista que ele deu, ele chega a falar que havia uma outra pessoa que teria cometido esses crimes com eles. E ele apelidava, ele se referia a essa pessoa como o grande homem negro. Esse homem foi depois identificado como Robert Parker.
Porém, o Mário não deu muitas informações do que ele teria participado, o que realmente ele teria feito ali nesses crimes, né? E não havia nenhuma prova que ligasse realmente ele aos locais ali onde esses crimes teriam acontecido, né? Então essa afirmação do Mário acabou sendo desconsiderada. O Mário, então, ele faleceu no dia 13 de abril de 2009, por causas naturais. O Giancarlo, ele confessou o envolvimento dele em alguns desses crimes. Ele teria tido o menor papel de todos esses criminosos, porém o que ele diz, né, o que ele deu ali em depoimento não foi considerado muito confiável, porque ele era alcoólatra desde a adolescência, então ele realmente já não tinha uma consciência muito boa, a memória dele já estava bastante afetada. Então, praticamente todo o depoimento que ele deu ali na época não foi levado muito em consideração. Ele tinha um QI bem baixo, o QI dele era cerca de 50, o que equivale ao QI de uma criança de 6 anos. Ele foi condenado a 26 anos de prisão, mas nunca foi preso. Ele era beneficiário do Programa Especial A Testemunha e acabou falecendo em 2002. Esse caso, né, ele acabou sendo inspiração para vários livros e filmes, e nesses livros e filmes, né, todos se referiam a esses criminosos como os monstros de Florença. Os monstros de Florença foram também inspiração para o filme, né, e a série Hannibal. Eles tiveram também uma série de 6 episódios produzida pela Fox Crime. E é isso, gente, mais um caso de serial killer que eu trago aqui para o canal. No caso, não foi só um, né, foram vários homens, né, que cometeram esses crimes durante anos, né, crimes bastante cruéis. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam o Monstro de Florença. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar seu like, de compartilhar. Foi indicação de um inscrito esse caso. Se você tem também algum caso que não seja tão conhecido assim aqui no YouTube, deixem aqui embaixo, eu tô anotando todos, tô pesquisando todos e conforme for passando os dias, né, eu vou trazendo aqui pro canal. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!